vídeo hoje é para falar do algoritmo BEVA, para fazer autocomplete com erros, né? O que é autocomplete? Aqui tem dois exemplos, mas vocês todos devem estar muito acostumados a usar esses sistemas. São aqueles sistemas em que você está digitando palavras numa caixa de busca em qualquer lugar, no celular, no programa da Receita Federal, no Google, no Bing, qualquer outro sistema que tem por aí, no dia a dia, está usando o WhatsApp e tal, você começa a digitar alguma palavra e o sistema tenta adivinhar o que você está tentando digitar e completar. Então, assim, que é autocompletar a sua consulta, completar automaticamente o que você está digitando na caixinha lá, no formulário, na caixinha de busca, no que é que seja. Para isso, ele faz uma busca numa base de dados, um dataset lá que ele tem, com sugestões. Hoje eu vou falar do algoritmo que foi desenvolvido, um algoritmo que foi desenvolvido para, dado que você já tem a base de dados, eu rapidamente descobri sugestões lá da base para você. E esse algoritmo vai permitir erros. O que é esse negócio de permitir erros? É que, por exemplo, aqui, quando eu começo a digitar Edilena, eu poderia ter digitado com I, por exemplo, e ainda assim o sistema achar meu nome sem I, que meu nome é sem I. A ideia, então, de permitir erros é isso, é você conseguir achar, ainda que a pessoa esteja escrevendo a palavra errada, você conseguir achar uma maneira de completar e aí corrigir, ao mesmo tempo, a consulta que a pessoa está digitando. Então, esses sistemas são extremamente úteis na prática, no dia a dia. Você, como usuário, já deve saber disso. E eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente desenvolve esses sistemas. Tem dois lados nessa coisa de desenvolvimento, né? Um deles é como que eu monto a lista de sugestões, de onde elas vêm, de onde eu obtenho, não é o tema de hoje. E o outro lado é como que eu recupero rapidamente de uma base de dados uma lista de sugestões, ainda permitindo erros. Esse é o assunto de hoje. Então eu já tenho o dataset, já passei por um outro trabalho, que é um assunto de outra aula, para escolher as melhores sugestões, e eu preciso recuperar rapidamente sugestões que casam, né? A gente diz que casam, dão match com o que você está digitando, para aparecer aqui na caixinha de busca. Na verdade, ainda tem um outro passo também, que não vai ser assunto de hoje, que é você desenvolver funções para ordenar da melhor forma possível as sugestões que aparecem. Então, hoje o foco é no algoritmo para recuperar rapidamente as sugestões. Antes de falar do algoritmo propriamente dito, eu vou falar um pouquinho de distância de edição, que é a métrica que a gente usa para avaliar o quanto que uma string está longe da outra na hora de fazer a tal da busca com erros, de corrigir a consulta da pessoa. Tem outras métricas para você verificar o quanto que uma string está distante de outra, mas a mais usada aí para fazer correção de consultas em autocomplete é a distância de edição. Distância de edição, para quem assiste o curso PA, você vai ver lá vídeo com o assunto de distância de edição dentro de programação dinâmica. E é aquele mesmo assunto lá que a gente vê em PA. Qual que é o objetivo da distância de edição? É capturar erros de escrita, ou ajudar o usuário quando ele não sabe escrever da melhor maneira, ou porque ele digitou sem querer a tecla errada no teclado ou no celular, né? Coisa desse tipo. E o que é a distância de edição? É o número mínimo de transformações necessárias para transformar uma string na outra. Essas transformações incluem inserir, remover ou alterar caracteres, né? Então, o problema de calcular a distância de edição entre duas strings é um problema então de otimização. Eu quero descobrir o mínimo de operações necessárias para transformar uma string na outra. Esse é um problema de otimização muito conhecido e tem uma especificação recursiva para ele, que é essa aqui. A distância de edição entre uma string de tamanho M de Maria e uma string de tamanho N de navio, ela pode ser dada por essas quatro hipóteses aqui. Uma delas é, se a última letra for igual, você pode simplesmente pegar a distância de edição das duas strings, tirando a última letra das duas.
Se a última letra for diferente, aí vai ser 1 mais o mínimo da distância de edição entre a primeira tirando uma letra e a segunda inteira, a primeira completa e a segunda tirando uma letra, e as duas tirando uma letra. Então seria o mínimo dessas três mais 1. Tem aqui os dois casos básicos também. Caso uma delas seja vazia, a distância de edição vai ser o tamanho da outra. Tá? Então, só o caso básico. Na literatura, você também encontra a definição recursiva da distância de edição. Para falar a verdade, essa é a mais comum. Aquela outra que é uma que eu uso, mas não é tão comum. Você encontra mais essa aqui, que é possível provar que as duas são equivalentes. A distância de edição tem os casos base, iguaizinhos, e tem, caso não esteja no caso base, você vai retornar o mínimo da primeira tirando uma letra com a segunda inteira, mais 1. A primeira completa a segunda tirando uma letra mais 1. E, aqui que vem o truque, né? As duas tirando uma letra, somando o resultado da função sigma, que vai dar 1 se as duas strings têm última letra diferente uma da outra, e 0 se estão iguais. Então, com isso aqui eu consigo encapsular aqueles dois casos aqui, ó. Esses dois casos estão contemplados nessa expressão por causa dessa função sigma, que vai virar 0 ou 1. Se ela for 0, né, vai ficar o mínimo entre os três números, sendo esse aqui sem somar 1, e se ela for 1, vai ser o mínimo entre os três, todos somando 1. Vocês podem refletir, parar o vídeo, entender mais a fundo essa especificação, mas eu vou seguir adiante agora para o algoritmo de programação dinâmica. Quando a gente tem definição recursiva assim, é batata, né? Quase sempre a gente vai para a programação dinâmica, que é uma técnica muito conhecida. E eu vou mostrar aqui um exemplo já direto para vocês de como a gente aplica a programação dinâmica para calcular a distância de edição, aplicando diretamente aquela definição recursiva lá. Então aqui uma matriz de programação dinâmica. No meu exemplo, eu vou buscar Mikhail Gorbachev, escrito assim, Mikhail Gor, né? Por questão de espaço eu limitei, aqui seria Mikhail Gorbachev, mas por questão de espaço limitei. Vamos adotar uma convenção nos nossos slides durante toda essa aula, com as linhas da matriz de programação dinâmica. Estão sempre aqui na vertical, as linhas são a consulta do usuário. É o usuário que está digitando aqui Mikhail errado. E aqui nas colunas, na horizontal, a gente vai ter a palavra do banco de dados, correto. Né? Mikhail, correto, é escrito assim. E aí, a primeira linha da matriz de distância de edição representa o match entre vazio, isso aqui é o símbolo do vazio, e a string que está aqui em cima. Então, ó, vazio e a string de cima até m dá 1 de distância de edição, até o i dá 2, assim vai. Então, por default, não interessa qual é a string que você está comparando, essa linha vai ser sempre com esse jeitão aqui. 0, 1, 2, 3, até o tamanho da string. A mesma coisa vai acontecer nessa primeira coluna. Tá? Esses são casos base, né? Quando uma das duas é vazia, esse símbolo é vazio, o resultado é o tamanho da outra. Então, você põe exatamente o tamanho da outra aqui. Então, esses aqui são os casos base da recursão. E em programação dinâmica, a gente vai construindo a solução maior a partir do caso base. A gente aprendeu isso em PA. Se você quiser, você pode ir lá assistir os vídeos de PA para lembrar da aula de programação dinâmica. Vamos lá. Aí você começa a calcular cada célula usando aquela definição que a gente tem lá, recursiva, para construir as soluções. Olha só. Nessa célula aqui, ela representa uma string que termina com M e uma string que termina com M. A distância de edição aqui, então, vai ser repetir a distância de edição entre as duas strings tirando uma letra. Quando a gente tira uma letra das duas strings, na verdade é só olhar a célula aqui imediatamente acima na diagonal, ó, porque ó, se eu tirar esse M eu ando para cá, e se eu tirar esse M eu ando para cá. Então se eu tirar uma letra aqui, eu subo uma linha, e se eu tirar uma letra aqui, eu movo uma coluna para o lado. Então, sempre que der igual, eu vou, na verdade, repetir o valor da diagonal, sem somar 1 nem nada, que é o caso aqui, ó. Vou repetir o 0. Vamos ver um exemplo aqui, ó. M com o I. Nesse caso aqui, eu estou vendo a distância de edição nessa célula entre uma string que só tem a letra M e uma string que tem a letra M e a letra I. A última letra aqui é I, a última letra é M, elas são diferentes. Quando elas são diferentes, é o mínimo entre
esses 3 valores aqui, todos somados de 1. Então, eu vou pegar 0 mais 1 dá 1, 2, 3. É o mínimo entre 1, 2 e 3, que vai dar 1. Por que é o mínimo entre o de cima, o diagonal e o do lado somando 1? Isso é aquele caso quando dá diferente. Ó, tirar uma letra dessa aqui e deixar a outra inteira é olhar essa célula de cima. Tirar uma letra dessa aqui, voltar para o vazio e deixar a outra inteira é olhar a célula do lado. E tirar uma letra das duas, como a gente já viu, é olhar a diagonal. Então, no caso da última letra aqui ser diferente, ou seja, a letra da interseção entre a linha e a coluna ser diferente, eu vou pegar o mínimo entre os 3, somando 1 a ele. Então, fica 1. Dessa forma, eu consigo aí preencher minha matriz de programação dinâmica e você pegando interseções entre linhas e colunas aqui, você consegue achar a distância de edição entre várias strings com essa matriz. Por exemplo, a distância de edição entre Micael escrito desse jeito, que é até a linha 5, e Micael escrito corretamente, que é até a coluna 6, é 2. Então, com 2 transformações, eu consigo transformar o Micael, que é escrito com K e H, em Micael, escrito com M-I-C-A-I-L. Que 2 transformações poderiam ser essas? Eu poderia apagar o H, aí ia ficar Micael, por exemplo, com K, e eu poderia trocar o K por C, aí ficaria Micael igualzinho aqui, ó. Só um título de exemplo, tá? Então, essa matriz, dado qualquer par aqui, ela me dá a distância de edição entre a string até a linha, a string aqui da vertical até a linha que eu estou olhando, e a string da horizontal até a coluna que eu estou olhando. Então, cada célula da matriz aqui registra uma distância de edição entre um par de strings, né? Se eu quiser entre as 2 strings inteiras, eu vou olhar essa última célula. Então, entre a string Micael espaço Gor e a string Micael espaço Gor, a distância de edição é 3. Eu preciso de 3 operações para transformar uma na outra. Espero que vocês tenham entendido como é que a gente calcula a distância de edição com a matriz de programação dinâmica. Em 1985, há muito tempo atrás, um pesquisador chamado Esko Ukkonen, ele publicou um trabalho nessa revista aqui, Information Control, onde ele mostrou uma ideia muito interessante que ele chamou de Edit Vector, né? Ele disse o seguinte: eu não preciso calcular a matriz de programação dinâmica toda para calcular a distância de edição entre duas strings se eu estou procurando aceitar somente no máximo um determinado número de erros, que eu vou chamar de tal, que essa letra aqui é a letra tal. Então, se eu vou limitar os erros a tal, por exemplo, eu quero no máximo 2 erros, ou seja, só vou aceitar dizer que deu match de uma string com a outra se teve 2 erros, por exemplo. Se eu vou fazer isso, eu não preciso calcular a matriz toda, eu posso calcular só um pedaço dela. Aquela matriz toda aqui seria para perguntar qual é a distância de edição sem limite nenhum. Mas olha, tem números aqui que são muito altos, não tem muito sentido. Então assim, eu não quero dizer que uma string Micael escrito desse jeito é parecida com a letra M, por exemplo, né? Normalmente, a gente aciona o algoritmo de distância de edição para ele tentar achar strings parecidas. E para achar strings parecidas, a gente limita o número de erros. Em autocomplete, seria muito razoável você pensar tipicamente aí em 1, 2, 3 erros. Você pode até configurar o sistema para ir variando essa quantidade de erros em função da quantidade de letras que a pessoa digitou. Não tem sentido você deixar liberado geral qualquer string, eu vou considerar parecida. Eu só vou considerar parecidas que tem poucos erros. Então, na hora de calcular o algoritmo, eu limito o número de erros. E ao limitar o número de erros, eu aumento muito a velocidade dos algoritmos, a gente vai ver isso. Então, você tem que calibrar esse número de erros aí de um jeito que não fique limitado demais, que você não ache as correções devidas para a pessoa, né? Então, assim, você não quer que a pessoa escreva errado e você não ache uma solução correta que você tem na sua base de dados. Por outro lado, você não quer trazer sempre sugestões, mesmo que elas não tenham nada a ver com o que a pessoa digitou. Aí tem, então, um bom senso. E dentro dessa equação de bom senso,
você também tem que levar em conta que quanto menos erros eu permito, mais rápido o algoritmo vai ficar. Nós vamos ver isso. Então aqui a ideia do SQL-Konen, que é você não vai mais calcular a matriz de programação dinâmica toda, você vai calcular só o que ele chama de edit vectors. O que é um edit vector? Ele percebeu aqui, ó, nesse exemplo eu vou permitir distância de edição 1. Ele percebeu o seguinte: se você quer permitir só distância de edição 1, você só precisa calcular a diagonal principal da matriz e uma linha acima e uma linha abaixo. E essa conta vale para qualquer nível de erros máximo que você quer permitir. Por exemplo, se for distância de edição 2, é a diagonal principal e 2 para cima, 2 para baixo. Se for 3, a diagonal principal, 3 para cima, 3 para baixo. Por isso a gente diz então que os edit vectors têm tamanho 2 tal mais 1, que é 2 vezes o número de erros mais 1. Por quê? Porque é a diagonal principal e tal diagonais para cima, tal diagonais para baixo dela. Então, nesse exemplo aqui, como nós estamos assim com uma diagonal para cima e uma para baixo, eu estou falando aqui em distância de edição 1. Então, ó, esses são os edit vectors que eu vou ter. Aí notem uma primeira coisa aqui, ó. Tem um edit vector que ficou fora da matriz. Eu até criei uma linha fictícia aqui para deixar. Porque nessa primeira aqui não tem essa posição acima da diagonal, mas a gente cria o edit vector assim mesmo. E toda a distância de edição vai começar com esse edit vector exatamente aqui. 1, 0, 1. Se for com um erro. Se fosse com 2 erros, 2, 1, 0, 1, 2. Esse é o estado inicial de edit vector em qualquer computação de distância de edição, seja quais forem as strings que eu vou comparar, né? Depois o que a gente precisa é saber como calcular essas células aqui a partir dessa. E eu não vou mais representar essa matriz toda, só vou representar esses 3 valores e vou ver como calcular esses 3 novos valores a partir desse. Então eu tenho o edit vector corrente e vou calcular o próximo usando os 3 valores dele. Se você olhar, é só deles praticamente que eu dependo na matriz de programação dinâmica. Se a última letra for igual, eu vou pegar só o da diagonal, que é o edit vector, está dentro do edit vector aqui anterior. Se for diferente, eu vou pegar, nesse caso aqui, 3 valores. Notem que tem um valor que não está em edit vector. Os valores que não estão em edit vector, você simplesmente assume que eles têm valor tal mais 1. É um valor padrão. Tá? Por quê? Porque você pode prestar atenção, seria o valor natural se estivesse aqui, essa posição. Então sempre a gente vai calcular qualquer coisa que esteja fora do limite do edit vector como sendo o máximo de erros mais 1. Então, essa célula aqui vai precisar desses 3 valores. Aqui eu assumo por default que é 2. E aqui tem 1, 0. Eu vou calcular o valor dela ou em função desses 3, se a última letra for diferente, que é o caso aqui, ou em função da diagonal. Se você olhar a segunda posição, só depende de 3 que estão dentro do edit vector. E se você pegar a terceira, ela depende de 3. E você vai sempre assumir que esse aqui tem valor 1 a mais do que o número de erros. Por que eu sei disso, hein, que ele tem valor 1 a mais do que o número de erros? É porque, na verdade, a distância que você tem da diagonal para uma posição aqui do edit vector é a diferença de tamanho entre as strings. Então, por exemplo, ó, a distância aqui dessa diagonal para esse ponto é 3, né? Então, a string representada por essa célula tem uma diferença de tamanho de 3 nas linhas em relação a colunas. Se você tem diferença de tamanho de 3, a distância de edição é no mínimo 3. Então isso aí é um teorema conhecido, né? É uma coisa fácil de provar. Então se você tem duas strings e elas têm diferença de tamanho k, a quantidade de transformações para transformar uma na outra é pelo menos k. Isso é meio que óbvio, né? Você, no mínimo, precisa inserir as letras que estão faltando. Se estão faltando 3 na menor, no mínimo 3. Então, disso aí, você pode assumir, então, que o valor aqui em cima é no mínimo 2. E como o meu algoritmo só vai permitir distância de edição até 2, nós vamos ver que eu vou assumir que é sempre 2, não vai fazer diferença. Então, todos os valores que estão fora dos limites, eu posso assumir sem qualquer prejuízo
que eles têm o valor tal mais 1, que é o valor limite. E, na verdade, nós vamos ver que quando a gente calcula edit vector, a gente ignora qualquer valor que é acima de tal mais 1. Então eu vou colocar o valor tal mais 1 aqui como o hashtag, o cerquilha, né, o jogo da velha, como queira chamar. Você pode ou colocar isso ou colocar o próprio tal mais 1. Então na matriz, uma matriz como essa pode ser vista assim, ó. Todo mundo aqui é 2 em diante. Esse é o símbolo hashtag aqui. 2 em diante. Então, na verdade, eu vou aqui logo adiantar para vocês, na prática, nas implementações, eu ponho 2 mesmo aqui, sendo 2 o valor tal mais 1. Se eu estou fazendo busca com distância de edição 2, aí o valor padrão vira 3. Então esse hashtag aqui vai ser sempre o tal, que é esse cara aqui, que é a distância de edição, mais 1. Ok, você vendo isso, tem uma novidade aqui também, ó. Toda vez que um edit vector, você calcula o edit vector a partir do anterior, né? Toda vez que os 3 valores dele chegam no tal mais 1, como é o caso aqui, não tem mais o que fazer. Você para a computação. Essa é uma das vantagens do algoritmo do Coney, além de você não precisar da matriz de programação dinâmica toda, economizar já um monte de células com isso. Essa é uma vantagem do algoritmo do Coney. Por quê? Porque quando você chega nesse estado, que a gente chama de estado final aqui de edit vector, você não precisa fazer mais nada, pode parar a computação. Por quê? Existe também uma prova conhecida de que os valores da diagonal da matriz de programação dinâmica aqui da distância de edição nunca decrescem. Ou eles se mantêm, ou eles aumentam. Então, uma vez que um valor chegou a 2 nessa diagonal, nenhum valor vai ser abaixo de 2 para baixo. Se as 3 diagonais já chegarem em 2, significa que a partir daqui tudo vai dar 2 em diante. Então, a distância de edição vai ultrapassar meu limite, que meu limite aqui nesse exemplo, eu estou querendo no máximo distância de edição 1. Então, essa é uma maneira de você parar a computação mais cedo, né, na hora de calcular a distância de edição. Essa é a ideia do ESCO Coney. Aqui, só para ilustrar para vocês, ó, um edit vector agora, onde eu estou permitindo 2 erros. Então, o tamanho do edit vector é 5, 2 tal mais 1. Então, agora tem 2 para cima e 2 para baixo da diagonal principal da matriz. E os valores de hashtag agora representam o 3, tá? Todo mundo é 3 aqui. Poderia ser 3, simplesmente. Tá? Ok? Esse é o algoritmo do Coney. Então a gente vai sempre só ter esses edit vectors, isso é importante, e calcular os novos edit vectors a partir dos anteriores, usando as mesmas regras, está aqui, ó, as mesmas regras da distância de edição, mas aqui já é ajustado para não ter a matriz. Ó. Então eu estou dizendo, um edit vector de um determinado instante mais 1, ou seja, o próximo edit vector, esse t mais 1, indica assim, é o próximo edit vector, depois do momento atual que é o t. O próximo edit vector, na posição i, é o mínimo entre o edit vector anterior mais a função sigma aqui para comparar os dois. E aí, notem o seguinte, ó. Então, quem que eu estou representando aqui? Eu estou representando aqui o valor do canto de cima na diagonal lá da matriz da distância de edição. Por quê? Porque o que eu estou dizendo é o edit vector da posição i, veja aqui a posição 0, se as duas letras forem iguais, vai ser esse valor aqui de cima, quando a função sigma lá der 0. E se ela der 1, vai ser o mínimo entre os 3, que é esse da diagonal, que está aqui, ó, que é o edit vector anterior, na mesma posição que eu estou calculando, o da posição 0 é o da posição 0, da posição 1 é o da posição 1 e assim vai. É o mínimo entre isso e o edit vector anterior na posição i mais 1, somado de 1, porque, ó, aqui, quem é o edit vector na posição i mais 1? Para o 0, eu estou pegando o cara da posição 1. Para o 1, eu estou pegando da posição 2 no anterior, tá vendo? Porque eles estão shiftados assim para cima, né, um em relação ao outro, é uma escadinha. Então, quando eu quero pegar o cara do lado, na verdade, é o edit vector anterior, uma posição para frente. É isso aqui. E o outro, né, que é o próprio, olha só, aqui tem uma coisa bem interessante, ó. É o próprio edit vector atual que eu estou calculando, porque eu vou calculando ele de cima para baixo. Então, para cada um novo que eu vou calculando, eu também olho o valor novo na posição anterior. Então, quando eu for calcular isso aqui, eu olho a posição anterior dele,
Quando eu for calcular aqui, eu olho a posição anterior dele, somo 1 também e o mínimo entre os três. Isso para representar aquele mínimo entre três coisas aqui. Então, essa é a versão aqui usando só edit vector para a gente calcular os novos valores de edit vector em relação aos anteriores. Agora eu não preciso mais da matriz, né, de programação dinâmica. Um edit vector novo é função do mínimo entre esses três valores. Ok? Lembrando que eu sempre assumo o valor tal mais 1 para qualquer coisa que esteja fora da faixa. E aí isso é completamente razoável, porque ele já vira tal mais 1, pelo menos quando chega aqui. Podia ser maior até, mas pelo menos tal mais 1 ele já vira, quando chega aqui fora das bordas do edit vector. Então sempre que essa equação endereçar alguém fora, por exemplo, ó, aqui eu posso passar, né, porque eu estou, por exemplo, quando eu vou para a última posição, i mais 1 vai cair fora. Aí eu assumo que o v de i mais 1 tem um valor que é igual ao máximo de erros. E a mesma coisa aqui quando eu faço menos 1, né, também, só que aí no primeiro. No primeiro eu vou pegar e usar a posição menos 1 do vetor. Não existe posição menos 1, então eu assumo que é tal o valor. Tá? Com essas restrições aí, a gente já consegue calcular distância de edição só usando edit vector. Pense agora que a gente está fazendo uma receita que é daquelas mais trabalhosas e você vai reservar essa conversa de edit vector para a gente usar mais para frente. Daqui a pouco a gente volta a falar nela. Bom, e se eu tenho muitas strings para comparar? Né? Nós precisamos de um índice para busca. E a solução amplamente adotada ultimamente aí na literatura é o uso de uma try. Né? Então, se eu tenho muitas strings para comparar, a solução adotada é uma try. O que é uma try? Try é uma árvore bem simples de se construir. Uma árvore foi proposta em 1963, salvo engano, por um pesquisador chamado Stroman, acho o nome dele. É fácil vocês procurarem aí na internet. E deveria até ter colocado aqui no slide, outro dia eu ponho. Como é que a gente constrói uma try? É fácil ver só com um exemplo aqui, você vai entender rapidamente, tenho certeza. Você começa sempre com a try com um único nó, que representando uma try vazia, ela tem um nó. Esse nó representa uma string vazia inserida dentro da try. E aí, você vai inserir uma primeira string aqui, por exemplo, casa. Você vai construir casa olhando para esse primeiro nó e vendo que ele não tem um filho com a letra C, e você vai criar o filho com a letra C, e depois, para os demais filhos, como eles também não têm filhos, você vai criando filhos com as respectivas letras da palavra. Então, ó, casa fica inserido assim, ó, C tem um filho C, o raiz tem um filho C, que tem um filho A, que tem um filho S, que tem um filho A. Quando eu for inserir a próxima string, por exemplo, dado, vai ser inserido assim. Quando for inserir a próxima, essa aqui é interessante, ó, casca. C, A, S, os nós já existiam. Aí quando vem o próximo, que é C, não existe o filho, aí eu venho para outra ramo aqui, ó, filho C, filho A. E de maneira que eu tenho um path entre a raiz e uma folha aqui, onde eu passo pelas letras da palavra casca. Eu estou marcando de vermelho nessa try os nós que terminam strings. Tá? Depois nós vamos ver uma variante já, que não precisa fazer essas marcações. Depois seria um monte de outras palavras aqui, ó. Aba, abaco, abadá, ufã, ufa. Coloquei aqui, ó. Ó, A, B, A. E eu marco como nó terminal, para dizer que existe a palavra aba aqui dentro. A, ba, co. Então tem um filho C e um filho O. Abadá. E assim vai. Então isso é uma try. A try é uma estrutura de dados muito eficiente para fazer pesquisa. O custo dela é ordem do tamanho do padrão que você está buscando. Se você comparar, por exemplo, se você for fazer pesquisa num hash, a gente fala é O de 1, né? Mas é O de 1, só que em geral você precisa, no hash, pelo menos comparar a chave de busca com uma string. E para comparar a chave de busca com uma string, o custo é O do tamanho do padrão que você está buscando também. Né? Então, o custo da try é similar ao custo de um hash sem colisão. É como se fosse um hash perfeito, sem colisão nenhuma nunca. A try poderia ser classificada como um hash, uma função hash. As funções de hash perfeito, elas são
grafos que você cria para você conduzir a uma posição única sem permitir colisões. E a try me permite fazer isso com elegância. Né? Mas ela não é, apesar de eu estar falando aqui, dá para pensar nela como um hash perfeito, ela não é um hash, tá? É uma try, é uma estrutura de dados. Não vamos desmerecer a estrutura de dados try. Ok, a gente já sabe que é uma try, é uma estrutura bem bacana para você fazer busca, mas por enquanto estou falando só de busca exata. E ela é uma estrutura bacana para você fazer busca por prefixos também. Deixa eu só mostrar, então, a busca pela palavra aba para ver se ela existe na try. Eu estou no A, eu começo sempre na raiz, que é o vazio, aí ó, achei o A, eu vou caminhar para ativar esse nozinho aqui onde tem o A. Aí eu venho um B na consulta, vou ativar o nó do B, e aí eu achei um A na consulta, vou ativar esse nó. E aí acabaram as palavras da consulta, então eu fico com esse nó ativado. Esse nó ativado me dá o conjunto de respostas para a aba. Se eu estou procurando prefixo aba, eu poderia varrer a try toda, sair percorrendo a try toda, fazer um caminhamento nela e procurar todos os nós terminais que tem aqui e listar os 3 resultados, a aba, abaco e abadá. Se eu estou procurando pela string exata, sem querer prefixo nem nada, estou perguntando se tem aba, não aba qualquer coisa a mais, basta verificar se esse nó onde eu parei é um nó terminal ou não. Como ele é um nó terminal, ele estava marcadinho de vermelho, né? Então eu responderia que existe a palavra aba. Então eu tenho 2 modos possíveis. Eu posso considerar que para aqui e existe a palavra aba, e eu não vou varrer mais nada, e eu posso considerar que a busca é por prefixo. O que é uma busca por prefixo? Eu estou considerando que eu quero tudo que começa com aba. E tudo que começa com aba inclui a palavra aba e todos os filhos aqui que tem o nó terminal vão formar novas palavras que estão no conjunto de respostas. Nesse exemplo, teríamos 3 resultados: aba, abaco e abadá. Para fazer busca por prefixos, melhor do que ficar fazendo aquele caminhamento, né, uma possibilidade é você marcar os ranges de início e fim das palavras que são completadas ali a partir de cada nó da try. Como é que a gente faz isso? Né? Você pode fazer, só um parênteses aqui, você pode não usar esse range, pode usar a try da versão anterior, você vai ver que tem muitas alternativas de implementação. Essa aqui é uma alternativa que me agrada muito, a dos ranges. Tem outras possibilidades? Tem, mas essa é uma delas e é bem interessante. A dos ranges funciona assim, ó. Quais são as strings associadas ao nó raiz? Eu vou colocar tudo que eu encontraria se eu varresse essa try toda. E na verdade, da palavra 0 até a 9. Como estão ordenados aqui, né, vai aparecer um intervalo contínuo do 0 até 9. Agora, se eu vier para esse nó, eu comecei com a palavra A. E aqui, filhos desse nó, que tem palavras completas, vão me dar só tudo que começa com A. Aba, abaco e abadá. Então eu vou registrar aqui que se eu parar com esse nó ativo numa busca, os resultados vão do 0 a 2. E aí, do mesmo jeito, os demais. Então, agora, cada nó me permite, caso uma busca pare nele, me permite dizer rapidamente, imediatamente, eu diria, onde começa e onde termina a lista de resultados. Né? Por exemplo, se uma pesquisa parar aqui, então a pesquisa foi pela string CA, né? Parou aqui, o resultado é do 4 até o 6, tem casa, casca e casaco. Se uma string parou aqui, o resultado é do 7 até o 7. 7 até o 7, dado. Então agora eu tenho uma maneira de pegar a lista completa muito rapidamente, marcando só os ranges. Para vocês verem como tem muita variante, tem gente que implementa isso aqui sem ordenar esses caras, até para permitir mais flexibilidade na try, e marca as listas associadas às ocorrências. Marca as listas mesmo, são listas aqui de ocorrências. Né? Isso acontece muito quando a gente faz try só para palavra. Apesar dos meus exemplos aqui serem de try só para palavra, a try pode ser para conjunto de palavras, pode ser uma string toda, uma frase toda, que ela indexa aqui. A sua chave não precisa ter só uma palavra. Então aqui, ó, uma busca por aba, agora viria até aba e eu não preciso percorrer a subárvore toda para procurar nós terminais. Eu simplesmente olho aqui e vejo, opa, o resultado vai do 0 até o 2, tem aba, abaco e abadá.
E a busca com erro na try, hein? Poxa, estou falando só de busca exata. Mas como é que faz busca por erro? Na verdade, ninguém usava try para fazer busca com erro até 2009. Não era, se alguém teve essa ideia, eu nunca achei. O primeiro trabalho importante dessa área aí, que mostra um jeito rápido de usar try para fazer busca com erro, é esse trabalho aí do Chowdhury e do Kaushik. Você perdoa e não olhei como pronuncia esses nomes. Isso é um dever de casa para mim. Mas esses dois pesquisadores aqui, de nomes curiosos, publicaram nessa conferência, o Sigmod é uma das top conferências da área de banco de dados no mundo, publicaram em 2009 um trabalho mostrando como você pode usar try para fazer busca com erros. E esse pesquisador aqui, o Ji, e vários outros autores, ele também, de novo aqui, eu não procurei como pronuncia o nome dele, tá? Falei Ji aqui, depois eu vou procurar. E melhoro nas próximas aulas. E ele publicou nessa conferência, que é a World Wide Web Conference, em 2009, um trabalho também. São dois trabalhos, só pelo lugar onde publicaram, né, que você já vê a excelência deles, porque é muito difícil passar um artigo no Sigmod e na WW também. Na WW são duas conferências aí que tipicamente vão receber milhares de propostas de artigo por ano e só são escolhidos os melhores, tipicamente ali 5, 6% só dos artigos que passam. Então são conferências que quando você publica lá, você fica muito orgulhoso. Eu tenho certeza que os autores aí dos dois trabalhos estão muito orgulhosos de ter paper lá. E depois desses dois trabalhos seminais, vários outros autores nos últimos anos, aí aqui já mais de uma década, a época do nosso vídeo, em 2020, já passou os 11 anos, esses 11 anos tem muito trabalho sendo publicado sempre, melhorando essa ideia inicial para usar try para fazer busca permitindo erros. Como que é isso, hein? Como que faz a busca permitindo erros? Aqui eu vou mostrar a ideia genérica, que é muito parecida com a primeira ideia que surgiu em 2009. É simples. Quando você está olhando a try e ativando nós, você está tratando a try como se fosse um autômato, né? uma máquina de estados. E você tem aqui o estado inicial e você tem as transições, aqui as passagens. Né? Então isso é como se fosse um autômato. Você pode dizer que isso é uma busca no autômato. E você pode fazer busca no autômato ativando só um estado de cada vez, tratando ele como um autômato determinístico, mas você pode também permitir que vários estados sejam ativados simultaneamente. Ele vira um autômato não determinístico. Então, eu vou tratar a try como um autômato não determinístico. E o que eu vou fazer aqui, então? A cada pesquisa, eu vou ativar todos os nós que casam com a pesquisa da pessoa. Por exemplo, logo de cara, se eu estou permitindo um erro, logo de cara, o nó raiz vai estar ativo, porque se a consulta é vazia, vazio com vazio dá casamento exato. Mas eu também vou ativar todos os outros nós do nível 1. Por quê? Porque eles casam com a pesquisa com um erro. Então a primeira ideia foi isso. Eu tento ativar todos os nós que casam. Aí você vai ver aqui no estado de busca de abad, a aba casa com abad, abad casa com abad, abac também e bad, né? Bad também casa. Então todos esses nós que eu pintei de verde aqui seriam nós ativos simultaneamente quando tivesse com a busca aqui até abate. Aí você já consegue ver aqui que tem redundância. Ó. Tem esse nó aqui, estando ativo, ele garantiria todos esses resultados. Eu não precisaria ter nenhum desses outros. E o que se fez desde a proposta de 2009 até hoje foi tentar bolar maneiras de tirar essas redundâncias para reduzir o custo. Porque o custo de calcular o resultado agora da busca depende muito da quantidade de nós que eu ativo durante o processamento todo aqui ao longo do caminho. Eu vou ativando e desativando nós até chegar no processamento da string toda, e essa quantidade de nós que eu vou ativando é que influencia diretamente o custo de processamento. Então, o que se fez de pesquisa, tem vários trabalhos de lá para cá, foi procurar maneiras de reduzir essa quantidade de nós sem deixar, é lógico, de dar o resultado correto da consulta. Em 2016, o Sou e outros colegas dele, eles publicaram um trabalho no TODS, que é outro veículo super importante da área de banco de dados, é o Transactions on Database Systems, que é um dos principais periódicos da área de banco de dados. E eles, mais recentemente, também publicaram uma melhoria do mesmo método em 2019, no VLDB,
Journal, que é outro periódico bastante respeitado da área de banco de dados. Então, só estão publicando em conferência e periódico top. Então, o Zou e os co-autores dele, inclusive no do VLDB, o primeiro autor é até um outro, é o Kim, se eu não me engano, eles propuseram um método chamado BEVA, que é o que eu considero atualmente o estado da arte em busca na TRAI permitindo erros. Né? Seria então o estado da arte em estrutura de dados para você recuperar sugestões de autocomplete rapidamente. Tem uma outra linha de métodos, que também, inclusive, os mesmos autores, alguns deles estão envolvidos, que também são muito rápidos e tudo, mas eles consomem memória demais e são inviáveis por isso. Então, eu estou falando aqui que o BEVA é o estado da arte por isso, porque, na verdade, o outro método, que é o INC-NG-TRAI, é até mais rápido que o BEVA, mas consome muita memória. Precisa se trabalhar mais esse outro caminho para ver se ele fica mais viável e compatível aí com aplicações práticas. Hoje não é viável usar o INC-NG-TRAI, apesar da velocidade extrema dele, só em casos onde as TRAIs são muito pequenas. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do BEVA. O que os autores do BEVA conseguiram fazer? Eles resgataram, aí lembra que a gente reservou lá edit vector no começo da aula? Eles resgataram os edit vectors e passaram a usar, dentro dos nós ativos da TRAI, edit vectors para computar o estado deles. Com isso, eles conseguiram reduzir drasticamente a quantidade de nós ativos que eu preciso manter na TRAI. Na verdade, eles provaram que os nós que eles mantêm ativos no método deles representam o menor conjunto necessário para manter o resultado correto. Ou seja, eles reduziram ao mínimo possível a quantidade de nós ativos da TRAI durante a busca deles. Tá? Então, fizeram um trabalho muito bom nessa área e daí vem a letra B do método deles, de Boundary Active Nodes. Esse conjunto minimal de nós aí que eles vão manter ativos é chamado de Boundary Active Nodes e é da onde vem o B do método deles. Da onde veio o EVA do método deles? É que, como agora os nós deles ativos são representados com edit vectors, calcular um novo edit vector a partir do anterior pode ser uma tarefa muito cara, principalmente se você tem taxas altas de erro. Por exemplo, se você está permitindo 5 erros, você vai ter 11 posições no edit vector. 11 posições é muito caro para calcular, para ficar ativando cada nó. Quando a gente está falando em busca com erro em try, a gente está falando de sistemas que têm que ser muito rápidos. Né? Você quer que ele responda enquanto a pessoa está digitando, de maneira que a pessoa não perceba latência entre o momento que ela digitou e o momento que apareceu o resultado. Para isso acontecer, o ideal é que você trabalhe com velocidades, incluindo a latência da rede, tudo, abaixo de 100 milissegundos. Então, a gente aqui vai tentar fazer otimização sempre que possível para manter o sistema muito rápido. Levando sempre em conta o bom senso, é claro, da otimização, não deixar o processamento muito caro em memória ou em outros recursos. Né? Mas ok, os edit vectors são caros de computar. O que eles fizeram? Eles perceberam o seguinte, olha, eu tenho como montar um mapa do que acontece com o edit vector, dado que ele tem um valor, tá? O que acontece com ele se eu vou fazer o processamento e eu tenho caracteres iguais ou diferentes em cada posição, o que vai acontecer com ele? Então, eles criaram um autômato chamado EVA, o Edit Vector Automaton, para acelerar esse processamento. Vou explicar isso, vocês vão entender aqui com essa figura. Então, a ideia é a seguinte, ó, lembra que quando eu falei em Edit Vector, a gente reservou lá no começo da aula, para usar agora? A gente já conhece agora isso, hein? Sempre eu começo com esse Edit Vector padrão, então esse seria o estado inicial do Edit Vector Automaton, que é 1, 0 e 1. E o que ele faz é o seguinte, ó, o novo valor de Edit Vector, dado que eu estou nesse valor aqui atual, vai depender desse Edit Vector e da sequência de matches em cada posição com o Edit Vector. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, ó, se a letra daqui casa com a letra daqui, essa posição eu vou marcar que teve match e vai ter 1.
Se a letra daqui não casa com a letra daqui, eu vou marcar que não teve match e vai ter 0. E se eu olhar 1, 0, 1, 0, então eu vou ter 3 bits 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Isso está representando aquela função sigma. Eu pego esses 3 valores do sigma e coloco aqui em sequência. Ó. E aí o que eu vou ter é o seguinte, olha, se eu estou com esse valor, 1, 0, 1, e deu match na primeira posição, não deu na segunda e deu na terceira, vai acontecer isso aqui, vai virar 1, 1, 1. E aí, olha, que combinações eu posso ter? Eu posso ter não deu match nenhuma, que é tudo 0, e vou mudando, 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 até deu match em tudo, que é tudo 1. Isso é contar em binário com 3 dígitos, do número 0 até o número 7. Então tem 8 combinações. Então, no máximo, eu vou ter 8 possibilidades de saída a partir desse estado inicial. Só que tem casos que me levam até ao mesmo estado. Por exemplo, 1, 1, 1 e 0, 1, 0, ou seja, deu match em todas as 3 posições, ou deu match só na posição do meio, ambas as situações me levam para cá de novo. Ó. Eu não saio do valor. Né? Se tivesse dado match aqui, ó, o que ia acontecer? Se deu match em todos, eu ia copiar do canto, ia ficar 0 aqui no meio, e copiar de novo, ia ficar 1 aqui no meio. Nesse exemplo que deu 1, 1, 1, ó, é o 1, 0, 1. Se deu match aqui, eu copio esse 1. Se não deu match aqui, é 1 mais os vizinhos, né, o menor dos vizinhos, que fica 1. E se deu match nesse outro, pega do canto. Então, ó, se deu match, não deu match, fica esse valor. E o que é o EVA? Ele me diz, então, ó, tudo que pode acontecer a partir do momento que eu saio de um valor de edit vector e tem uma sequência de match qualquer. No caso de distância de edição com erro, eu vou mapear todas as 8 possibilidades de saída a partir desse edit vector. Mas no caso de uma distância de edição com 2 erros, aí eu já posso ter 5 valores, né, de match para calcular, porque meus edit vectors agora vão ter 5 posições, então eu já vou ter 5 bits, e aí já vou ter 2 elevado a 5 possibilidades, dá 32. Se eu tiver com 3 erros, já são 2 elevado a 7 possibilidades de saída, de transição a partir de cada estado. Parece assustador, mas os autores fizeram experimentos e realmente o edit vector autômato, o EVA, vai crescer muito, mas tem algumas coisas aí para você registrar. Primeiro, você só precisa construir o EVA uma única vez. Inclusive, ele pode ficar guardado. Né? Segundo, ele não cresce tanto assim, na medida que você aumenta a taxa de erro, não. Então, ele é aceitável ali, você calcular um edit vector autômato para aplicações práticas, onde você tem milhões de strings para sugerir e tudo. É aceitável ter ali um edit vector autômato, mesmo para 3 erros, até 4 erros. Ele vai ficando grande, pesado, na medida que você aumenta o número de erros, mas ainda é aceitável até 4 erros, por exemplo, tá? O tamanho dele. Lembrando aqui, esse é o estado inicial, né, edit vector autômato, e toda vez que chegar num estado que tem tudo igual a tal mais 1, nesse exemplo aqui tal é 1, então tudo 2, eu chego num estado final, né, do meu autômato. Esse aqui é o estado inicial do meu EVA e esse aqui é o estado final. Tá? Então esse é o EVA. E somando o EVA com a ideia de Boundary Active Nodes, você tem o nome do método completo, que é BEVA. Bom, tem um detalhe aqui, né? Mas como assim? Como que eu vou guardar esses bitmaps? Que troço, né? Que treco que é esse aqui, o bitmap? Para manter esse estudo de bitmap, não precisa nada misterioso, não. Pensa no seguinte, ó, basta que você mantenha essa tabelinha durante o processamento da consulta. Essa é uma tabelinha que vai registrando o que está acontecendo durante o processamento da consulta. Se você digitar a letra A na consulta, você vai registrar nas linhas aqui, tem que ter todas as letras do alfabeto. Nos meus exemplos aí para frente, às vezes não vão estar todas as letras do alfabeto, eu só ponho as que estão me interessando no momento, mas assuma que aqui estão todos os símbolos do seu alfabeto, né? Todos os símbolos que você considera válidos no seu alfabeto. Para cada símbolo no seu alfabeto você tem uma máscara de bits e quando a pessoa digita a primeira letra, aqui no exemplo da consulta foi A, você marca aqui o bit do A na posição correspondente como 1, os demais ficam 0. Quando aparecer o B, marca o B e assim vai. Então, de maneira que, ó, se a consulta já tiver sido a BAD, a linha de bitmask aqui do A ficaria desse jeito.
Notem que eu incluí uma coluna aqui a mais nesse exemplo. O número de colunas, você inclui colunas a mais aqui na mesma proporção do valor tal. Se você está permitindo um erro, nós vamos incluir uma coluna a mais. Se você está permitindo 2 erros, 2 colunas a mais. Da onde que veio isso aqui, hein? Isso aqui é para ajudar nessa coluna fictícia aqui, ó, que a gente tem. Só para a primeira posição. Então vai nos ajudar nisso aqui. Então só por isso que está aqui. Aí fica bem conveniente colocar essa coluninha a mais. Então você vai ter uma delas para cada erro que você permite, até o limite tal. Tá? Então se tiver 3 erros, 3 colunas fictícias aqui no começo, que vão representar aquelas 3 linhas fictícias do início da matriz que vão ser necessárias para representar os edit vectors. Vamos lá. Com esse bitmap, que eu espero que vocês tenham entendido como vai marcando, né? Toda vez que aparecer uma letra na consulta, você vai na máscara da letra correspondente no alfabeto e coloca 1 no bit para aquela posição. Então, por exemplo, aqui, ó, o A apareceu na terceira letra, aí eu fui lá no terceiro cara válido daqui, né? Porque o primeiro é o fictício, mas o terceiro, e marco 1. Se você pensar em colunas dessa matriz aqui, né? Coluna 0, 1, 2, 3, 4. Aí olha só, durante o processamento, para você pegar o bitmap todo de uma vez para qualquer célula, o que você vai fazer? Você vai olhar esse número aqui, ó, o tamanho que você já considerou aqui, a quantidade de letras que você já considerou aqui. Por exemplo, suponha que eu esteja nesse ponto do processamento. Então, tem alguma letra aqui, o C, por exemplo. Aí eu quero saber qual é o bitmap que eu vou usar para saber onde o C deu match. Se vocês olharem aqui, ó, o C não deu match nem aqui, nem aqui, nem aqui. E como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber que o bitmap do C, então, é 0, 0, 0? Teria que ser 0, 0, 0. Você vai pegar aqui, ó, 0, vai deslocar 0 vezes a máscara do C. Você não vai deslocar nada. E vai pegar os 3 bits que ficarem no começo. Então são esses 3 aqui, ó. Ok? 0, 0, 0. É a máscara do C. Suponha que não apareceu C não aqui, apareceu A. Se fosse o A, veja que o A dá match nessa linha. Então teria que ser 0, porque aqui não dá match, 1, 0. 0, 1, 0. Se você for para o a máscara do A é 0, 1, 0. Seriam esses 3 bits aqui para o A. Agora suponha que apareceu um A na coluna 1. Se foi na coluna 1, ó, quando for na coluna 1 aqui, na verdade agora o meu edit vector já está mais embaixo na consulta. Está uma posição abaixo na consulta. Para você tratar isso, você dá um shift de 1. Então eu estou na coluna 1, eu dou um shift de 1. Então vamos ver, a máscara do A aqui seria a máscara de bits do A shiftada de 1. Seria 1, 0, 1. Se eu estivesse nessa coluna. Assim como, agora sim o exemplo aqui ó, que está na figura, se eu tenho o A na coluna 2, eu já desci 2 aqui, ó, e eu quero pular esses 2 na minha máscara de bits. Para pular os 2, o que eu faço? Eu venho na máscara do A e shifto 2 bits. E pego então ó, só do terceiro bit em diante. Fica 0, 1, 0. Se vocês olharem, ó, 0 porque não dá match aqui, 1 porque dá match aqui e 0 porque não dá match aqui. Isso o A. Se aqui não fosse A, fosse D de dado. Né? Qual é a máscara do D de dado? Tem que ser 0 porque não dá match, 0 porque não dá match e 1 porque dá match, porque aqui é D com D, se fosse D, né? E se vocês forem olhar, shiftando de 2, a máscara do D fica 0, 0, 1. Bem bacana, né? Então, eu consigo, só fazendo um shift, obter os bitmaps a cada instante do processamento. Só fazendo um shiftzinho. Se eu consigo só fazendo um shiftzinho obter o bitmap a cada instante de processamento, eu tendo o bitmap, eu consigo usar o edit vector autômato para pular do estado atual para o próximo, ou seja, para calcular qual é o novo valor de edit vector a partir do edit vector atual a uma computação só, uma transição dentro do autômato. Aí fica barato. Essa foi a ideia do EVA, você usar esse bitmap para fazer essa transição rápida. Né? Outro dia eu vou mostrar, estou trabalhando num artigo, onde a gente consegue fazer isso até mais rápido do que com o EVA, mas não é o assunto de hoje. Sem ter que construir o autômato. Tá? Fica a dica aí.
Antes de eu explicar agora o algoritmo BEVA em si, eu vou dar mais detalhes aqui sobre alguns conceitos para fixar, né? Primeiro conceito é, lembrem que, como todo algoritmo de busca com erro na try, ele vai sempre manter uma lista de nós ativos. São os nós que estão pintados de verdinho nos meus exemplos, né? Um nó é ativo quando? Né? Porque agora eu tenho um edit vector lá dentro. Como é que eu uso o edit vector para saber se o nó está ativo ou não? Eu tenho que olhar exatamente que ponto da computação que esse nó está representando para descobrir isso. E aqui tem a dica de como que a gente faz isso. Aqui, ó. Na verdade, é essa conta que a gente faz. Ó. Você vai olhar a posição do edit vector dada pelo tamanho da consulta menos o nível onde eu estou na try. Tá? Então, o nosso EVA vai verificar se um estado é ativo olhando o valor do edit vector do nó, que eu estou querendo checar se está ativo ou não, na posição tamanho da consulta menos nível do nó na try. Como que é isso aqui? Aqui você vai entender a ideia. Ó. Por exemplo, eu estou comparando aqui, eu estou querendo saber ó, se o C é esse nó aqui. Suponha que eu estou com esse nó ativo aqui, C, e ele está com um edit vector assim, ó, se tivesse um edit vector aqui escrito, 1, 1, 2, né? É o C, e eu tenho a consulta atual é AB. Então, qual o tamanho da consulta? 2, né? AB. Qual o nível do C na try? Aí vem um parênteses aqui pra gente. Eu vou considerar nível 0, aonde começa a aparecer letra. Esse nível aqui seria o nível menos 1. Esse nível aqui a gente nunca vai inspecionar, eu deixo ele de fora, eu chamo de nível 0 a partir daqui, por conveniência, tá? Ah, alguém pode chiar, isso aí não é nível 0, não, eu aprendi nível... O nível é o que eu quero dar aqui. Então, se você não aceita, chama de nível plus. Mas se você é revoltado porque não quer aceitar que isso aqui é o meu nível 0 na try. Mas nós vamos chamar isso aqui de nível 0 da minha try, por conveniência. Então veja só, se eu pegar o tamanho da consulta, é 2, eu estou no nível 0 da try, então eu vou ver se o edit vector dele indica que o nó é ativo ou não, olhando que posição. 2 menos 0 dá 2. Posição 0, 1, 2. Que? Quanto tem na posição 2 desse cara aqui? Ó? Tem o número 2, né? Quer dizer que ele não é ativo, ó, porque só seria ativo se tivesse valor menor do que tal. Na verdade, nesse exemplo que eu tenho aqui, ó, nenhum dos 3 casos tem nós ativos, nenhum dos 3 edit vectors representam nós ativos. Por quê? Ó, esse aqui representa esse nó C da try. E o tamanho da consulta é 2. 2 menos 0 dá 2 e a posição 2 indica que ele não é ativo. Vamos para esse outro aqui. Esse outro, ele é o nó do A, aqui ó, depois do C tem A, né? Ele é esse nó exatamente aqui na try. E ele está no nível 1. Para eu saber se ele está ativo, eu vou ver se a posição 2 menos 1, que dá 1, né? A posição 1 dele aqui, ó, está indicando que ele é ativo ou não. Como tem um número 2 aqui, não está ativo também. Vamos ver um outro exemplo aqui. Se eu estou com esse nó S e eu estou querendo averiguar se ele está ativo. O nó S e eu quero averiguar se ele está ativo. Qual é o nível dele? É 2, né? 0, 1, 2. 2 menos 2 dá 0. Então eu vou ver a posição 0 dele. Não estaria ativo. Na verdade, nesse exemplo aqui, ele não estaria ativo, não interessa qual a posição que ele tivesse, porque ele está 2, 2, 2. Esse aqui a gente chama de nó terminal. Lembrem disso. Esses conceitos vão ser importantes você entender no processamento do BEVA daqui a pouco. Olha só outro exemplo aqui. Aqui ó, a gente já viu exemplos de nós que não estão ativos. Vamos ver exemplos de nós ativos. Aqui, ó, esse nó B. Então eu saí do vazio para o B. Do vazio para o B. Então, do vazio para o B. Ele está no nível 0 da try. 2 menos 0 dá 2. Se eu quiser saber se ele está ativo, vou olhar a posição 2 dele. Ó. Posição 2 dele tem o número 1 aqui. 1, ele tem, o match, né, indicando que é menor do que tal mais 1. Como é menor do que tal mais 1, ele é ativo. Né? Aqui, inclusive,
Tem um erro aqui, né? É menor do que tal mais um, tá? Eu vou corrigir, para a gente não... Deixa eu ver se no outro slide também estava. Agora sim, ok. Não esqueçam que estava errado, né? Assumam que eu estava falando sempre certo, tal mais um. Ok. Então assim, ó, aqui tem o número 1, está ativo. Tá? Se tivesse um 2 não estava ativo, mas como tem 1, está ativo. Tá? E vocês percebem o seguinte, ó. Na verdade o que eu estou vendo é exatamente se isso aqui representa qual é a distância de edição entre B e AB. É 1. Né? A gente viu então como é que eu descubro se o nó está ativo ou não a cada passo usando o Edit Vector. Basta fazer essa continha aqui, ó. V do tamanho da consulta menos o nível do nó, lembrando que o nível do nó começa aqui. Uma outra coisa legal de comentar sobre o processamento aí é que se eu estou permitindo, por exemplo, distância de edição 1, como eu só estou mexendo nos edit vectors, eu só vou estar mexendo sempre com elementos acima ou abaixo da diagonal principal. E os níveis na try, que aqui é nessa dimensão, que os níveis da try que eu vou olhar só são tamanho da consulta menos tal até tamanho de consulta mais tal. No caso aqui que dá 3. É no mesmo tamanho do edit vector, os níveis da try que eu vou poder ativar a cada instante. Sabe por que isso? É porque a gente já falou, né? Se eu fosse olhar 2 níveis para cima, 2 níveis para cima nunca vai estar ativo. Por quê? Porque a distância entre o tamanho da consulta e a string representada pelo nó vai ser 2 ou mais. Se for 2 níveis para cima, vai ser 2 ou mais. Né? Então, aquela coisa do tamanho das strings me indicar o mínimo de distância de edição, indica que eu não vou nunca olhar strings que têm mais do que tal letras a mais do que o padrão ou menos do que tal letras a menos do que o padrão. Então, as strings que eu vou observar são sempre entre o tamanho consulta menos tal e o tamanho consulta mais tal. No exemplo de busca com um erro, que a gente está vendo sempre, na prática, tem 3 níveis possíveis da try que eu vou poder olhar. É o nível 1 a menos que a consulta, o nível da consulta e o nível 1 a mais que a consulta. Nesse exemplo, a consulta tem 2 letras. Ó. Vai ser o cara que representa um PF de 1 letra, o cara que representa PF de 2 letras ou o cara que representa PF de 3 letras. Então, pode ser que um nó desse venha a ser ativo, um nó desse para uma consulta como a B. Não era o caso aqui, mas poderia ser. Feito isso, agora vamos reforçar um outro conceito, que é o do edit vector terminal, ou seja, ele nem é ativo, nem pode ativar mais ninguém, se todos os valores dele chegaram no limite tal mais 1. Agora, com esses conhecimentos sedimentados, eu vou para um exemplo de funcionamento do Beba. Vamos lembrar então que um nó tem um edit vector dentro dele, e com esse edit vector eu posso classificar esse nó como ativo e não terminal. Ele é um nó que entra na resposta. Como não ativo e não terminal, ele não entra na resposta, mas nós vamos tentar acionar os filhos deles para ver se estão ativos. Nós vamos ver já isso no algoritmo, o Beva faz isso. E a outra classificação possível por um nó durante o processamento do Beva é nó não ativo terminal, ou seja, nó terminal. Tá? Então o nó pode ser ativo, inativo ou terminal. O terminal, simplesmente eu não faço nada com ele e jogo fora. O não ativo e não terminal, ele vai ser usado para prospectar se nós abaixo dele, filhos deles, descendentes deles, são ativos. E o ativo, você simplesmente guarda porque está ativo e continua indicando o conjunto de respostas. A gente vai ver isso agora, num exemplo, rodando Beva, e depois eu vou mostrar um códigozinho que dá a ideia de como é a implementação do Beva. Vamos lá. Nomenclatura, então, dos nossos exemplos. Bolinha azul, nó não processado ou terminal. Então, todo nó que vai ficar com bolinha azul, cor azul, não processado ou terminal. Nó verde vai ser ativo. E o nó salmão aqui vai ser nó inativo, né? Mas não terminal. E o nó verde claro vai ser nó ativo antigo. A gente já vai indicar o que é isso. É o nó que estava ativo no passo anterior do processamento. Tá?
Vai ficar bem claro isso agora no exemplo. Assim, eu acho que o exemplo, eu terminei de fazer os exemplos e vão ajudar bastante. Vamos lá. Agora o Beva em si, tá? Rodando. Você tem a try, você sempre começa com esse cara como no ativo, ele está verdinho, então, ativo, e ele sempre tem esse valor padrão, que é o estado inicial de edit vector, 101. Aí, consulta vazia, resultado atrai toda. Esse nó está ativo e ele pega todas as strings da base. Se eu digito uma letra ainda é do tamanho do número de erros, né? O tamanho da string ainda é o mesmo do número de erros. Então, esse cara continua ativo, eu não faço nada. Então, Beva não faz nada até esse ponto. Agora, depois que eu digitar a próxima letra, então já, esse é o estado da consulta até a letra A. E notem que o autocomplete pode ser implementado de maneira incremental, né? É um problema, é uma decisão de projeto lá na hora, tá? Você tem que decidir se vai fazer isso ou não. Para você deixar ele incremental, você tem que guardar qual foi o resultado até a última letra digitada sempre. Tem que ficar lá em cache, né? Você tem que ter uns caches de consultas anteriores guardadas. Pode ser interessante para acelerar o processamento, sim, pode ser interessante. Você guardar os estados ativos para os prefixos digitados. Mas uma outra opção é você processar sempre do zero. Dá para ficar muito rápido, de qualquer modo. É uma decisão de projeto aí a ser tomada. Bom, vamos lá. E agora, se eu digito uma próxima letra? Eu vou digitar agora a letra B. Agora sim começa o trabalho do Beva. Então ele só começa a trabalhar depois que você digita uma letra a mais do que o número de erros que você permite. E aí agora o que vai acontecer? Quando vem essa nova letra, você vai dizer que aquele estado que estava ativo agora virou verde claro, ele é o ativo antigo, né? Que no paper ele chama de Old Active Node. É um nó ativo antigo, é um nó ativo até a letra A. E ele vai ser usado para dizer quais são os nós que vão ficar ativos para a consulta AB. Então, eu uso o resultado da consulta A para dizer quem vai estar ativo na consulta AB. Isso é uma coisa até que a gente está precisando implementar no nosso server. Né? Pensar em implementar um cachezinho pode ser uma saída futura para fazer a gente aumentar a velocidade. A gente hoje não guarda os resultados parciais. Mas ok, vamos lá, seguir. Quando eu digitei AB, eu vou ver, usar agora esse edit vector aqui para calcular esse novo. Como é que a gente faz, né? Aqui, essa matriz está sendo usada para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, eu tenho 101 nesse cara, que é o nível do vazio, né? E esse caminho aqui para o A, então me leva aqui a letra A na posição nível 0, essa aqui é o nível 0, tem um A. E o que eu faço? Eu vou ter que descobrir qual é o bitmap. Aí o bitmap para a letra A, nota que A apareceu na primeira letra e não apareceu na segunda. Aqui é aquela coluna vazia que tem sempre. E como eu estou no nível 0, né? Estou no nível 0 na try, aqui, ó, quer dizer que é como se eu estivesse aqui no 0 na tabela, eu vou pegar o bitmap sem fazer deslocamento nenhum. Então é 0, 1, 0. 0, 1, 0 significa, e olha, a gente pode conferir bem aqui, ó, 0, 1, 0 significa que o A não dá match na primeira posição do edit vector, dá match na segunda e não dá match na terceira. Tá? Então é 0, 1, 0. Não dá match, não dá match. Ok? Eu uso isso aqui, mais o valor 101 do edit vector do pai para calcular o novo edit vector. Então, dado o bitmap e o 101, eu calculo esse 101 aqui embaixo. Né? Como é que a gente calcula? A gente vai pegando aqui. Como tá, o primeiro é 0, 0, você vai pegar o mínimo aqui e assim vai. Mas lembrando que no Beva, na verdade, o que ele faz? Ele pega esse 010 e sai do estado 101, né? Sai do estado 101 e com o bitmap 010, ele segue a transição no autômato, no EVA, para ir para o novo estado. E ele já vai sair para a transição nesse estado 101. E eu vou obter esse número 101 aqui.
Então eu uso o EVA para obter esse número se eu estiver usando o autômato. Mas se eu quisesse, eu poderia aplicar aquela formulazinha lá do V de I em relação do V de I do tempo mais 1 em relação do V de I anterior. Daria no mesmo. O que o autor do Beva fez com esse autômato foi usar o bitmap mais o autômato para acelerar. Mas você poderia também simplesmente calcular. Ó, quanto vai ser esse número aqui, dado que aqui tem 1? Quanto vai ser esse número aqui, dado que aqui tem 1, 0? Assim vai. Tá? Vocês entenderam, né? Usar aquela fórmula lá para calcular o novo edit vector a partir do anterior. Esse é o edit vector do tempo t, e esse é o edit vector do tempo t mais 1. Aí você aplica a fórmula, você vai ver que dá 1, 0, 1. Outro jeito de ver é você olhar para essa matrizinha aqui, que é a nossa matriz de programação dinâmica. Você está fazendo esse trabalho da matriz de programação dinâmica aqui, ó. Aqui não deu match, porque tem 0 aqui, ó, não deu match. Não deu match é o mínimo dos 3 somando 1. Como tem 0 aqui, ó, vira 1. Aqui deu match, então é o cara da diagonal, repete. E aqui não deu match, é o mínimo dos 3, somando 1, dá 1. Então fica 1, 0, 1, é o resultado está aqui. Mesma coisa a gente vai fazer agora, ó, indo para o B. Nota que indo para o B, eu já esqueço essa tabela, vou fazer outra tabela. É outra tabela, a tabela do B. Essa tabela eu só estou desenhando aqui, gente, para a gente entender o processamento. O Beva, ele só está andando na try, está pegando, estou no 101, né? Pega o bitmap do B, está aqui o bitmap do B, dá 001. Pega a transição e já acha o valor na hora. Não tem que olhar para essa tabelinha. Essa tabelinha aqui é só para a gente entender o processamento, você entender como as coisas estão funcionando. Mas na prática você precisa só saber como calcular o novo edit vector a partir do anterior, usando o EVA ou usando qualquer outra coisa que você tenha. Eu tenho uma coisa que computa muito mais rápido que o EVA. Não muito mais rápido, né? Mais rápido que o EVA. Um dia eu conto para vocês. Mas você pode calcular do jeito que quiser. Tá? Para falar a verdade, para um erro, o edit vector não é tão caro de calcular. Só são 3 números para calcular. Talvez fique até elas por elas com o autômato. O problema é quando tem 3, 4 erros, né? Porque aí você começa a ter muita posição no vetor para ficar calculando, né? Calcular mínimos várias vezes pode começar a ficar pesado. Sendo que pesado computacionalmente é relativo. Tudo é muito barato aqui, mas a gente está querendo otimização ao extremo. Vamos lá. Então, ó, no caso do B, fica 1, que é a fórmula para calcular a partir de 1, 0, 1 o resultado quando eu tenho não tem match, não tem match, tem match. Ó. Então aqui, ó, 1, 0, 1 e não tem match, não tem match, tem match. Então, não tem match, soma um nos vizinhos e pega o mínimo, deu 1. Não tem match, soma um nos vizinhos, pega o mínimo, deu 1. Aqui tem match, você não vai somar um nos vizinhos, você vai pegar o vizinho aqui de quina, né, e repetir. Então dá 1, 1, 1. Então eu uso o bitmap mais o edit vector autômato para perguntar qual o novo estado se eu tiver com 101 e sair pelo caminho 001. Eu vou voltar lá no autômato para você enxergar. Né? Autômato, aqui ó. Seria um negócio assim, eu estou no 101 e eu tenho 001 de entrada. Para que lugar que eu vou, né? Para que resultado que eu vou. E teria a saída 001 aqui, indicando qual o resultado. Eu só faço pegar essa saída. Bom, do mesmo jeito agora a gente vai seguir computando o C. Aí, antes de chegar no C, deixa eu só falar uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. Ó. Por que eu pintei de verdinho o A? Porque a consulta é AB. Então, AB, tamanho 2. E qual o nível do A? É o 0. Então eu vou ver a posição 0, 1, 2. Posição 2 do autômato é essa aqui. Ela tem menos do que tal mais 1? Tem, porque aqui tem 1. Né? Tal mais 1 é 2. Então, está ativo, ficou verdinho. O B, por que ficou verdinho? Tem menos do que tal mais 1. Ó. Então, eu estou olhando, nesse caso aqui para o nível 0, esse bit para dizer que está ativo. E esse bit para dizer que está ativo. E por que eu estou usando esse bit? Porque é a posição 2 do autômato. E da onde que eu tirei essa posição 2? Eu peguei o tamanho da consulta, AB, menos o nível do nó, que é nível 0. Nível 0. Então eu estou olhando a posição 2 por causa do nível do nó e do tamanho da consulta. Agora vamos para o C. Eu vou calcular o C do mesmo jeito. E eu não marquei o C de verdinho, marquei de salmão. Salmão quer dizer o seguinte, esse nó não está ativo.
mas não é terminal. O que é? Porque, olha só, deu 1, 1, 2 o C. Né? Quando a gente foi calcular o C, a máscara dele deu 0, 0, 0. Fez-se a conta aqui, ó, a partir do 1, 0, 1, que eu apaguei aqui, mas é 1, 0, 1. E deu C, 1, 1, 2, certo? O C deu 1, 1, 2. Só que quando o C deu 1, 1, 2, a conta para saber se ele está ativo ou não é a mesma de agora. Tamanho 2 menos nível 0, eu vou olhar a posição aqui do edit vector. Né? Posição 0, posição 1, posição 2 do edit vector. Deu 2. Ele não é ativo. Então ele não é ativo, ficou salmão. Por que ele ficou salmão? Porque ele é terminal se tiver tudo 2. Ele é salmão aqui se ele não está ativo, porque tem 2 na posição, tamanho da consulta, menos nível dele. Aí, quando um cara não é ativo, mas não é terminal, o que o Beva faz? Ele recursivamente vai tentar ativar alguém a partir dele. Então ele vai ver os filhos dele todinhos. Nesse exemplo só tem um filho, então a gente vai ver se eu ativo esse cara a partir desse. Como é que faz? Faz do mesmo jeito que ainda agora. Eu vou tentar ver se o A é ativo. Só que agora, veja o seguinte, o A está no nível 1 da try, né? Então, para olhar o bitmap aqui do A, o bitmap, eu vou deslocar 1 aqui. Né? Ele não faz shift aqui porque eu estou no nível 0, quando eu estou no nível 1 eu faço shift de 1. Eu faço shift igual ao número de níveis que eu já andei. Então, olha só, a máscara então para o A é 1, 0, 0. E da onde vem isso? É daqui, ó. A máscara para o A é 1, 0, 0. Quer dizer, ó, tem match de A aqui com AB na primeira, isso é o 1, né? E não tem match nem aqui, é 1, 0, 0. Notem que aqui a gente sempre vai dizer que não tem match quando passa do lugar onde já tem letra digitada no padrão. Então, fica 1, 0, 0 a máscara do A. E com essa máscara do A, 1, 0, 0, e com o valor 1, 1, 2 do C, eu calculo o edit vector do A. Eu vou assumir que vocês já aprenderam. Fica 1, 2, 2. Se você não aprendeu, volta para a fórmula. Como é que eu calculo um novo edit vector a partir do anterior, você vai entender. Na prática, o Beva vai usar o EVA para isso, mas é bom que você saiba calcular. Agora, pergunta, esse cara está ativo? Não está, né? Você já viu que ele ficou salmão. Por que ele não ficou ativo? Porque, como é que eu vejo se ele está ativo? Eu tenho que pegar o nível dele, que é 1, tenho que pegar o tamanho da consulta. 2 menos 1 dá 1. Eu vou ver a posição 1 dele. A posição 1 dele está aqui. Certo? Tem o número 2 aqui. Como tem o número 2, ele não está ativo. E aí, recursivamente, eu vou tentar ativar um filho dele. E aí, vou fazer o processo e vai dar 2, 2, 2. Quando der 2, 2, 2, 2, 2, 2 é terminal. Então, ele também não está ativo, lógico, né? Mas 2, 2, 2 é terminal. Então, terminal, eu paro. Não faço mais nada, não tento ativar ninguém a partir dele, parou aí. Isso é o máximo que eu vou me aprofundar mesmo, tá? Não é numa busca com erro. Ó. Nota que eu estava no nível 2, eu mexi com o nível 1, que é 1 a menos que a consulta, com o nível 0, que é o tamanho da consulta, e com o nível 2, que é o tamanho da consulta mais 1, vai ser 3 letras aqui. E vai ser sempre assim para um erro. Eu posso chegar no máximo a essas 3 computações para tirar uma conclusão sobre um caminho. Né? E isso se eu estou trabalhando com um erro. Se eu estiver trabalhando com 2 erros, eu vou chegar no máximo a 5 computações para tirar a conclusão sobre um caminho. Se eu estiver com 2 erros, no máximo 7 computações e assim por diante. Essa é uma posição aí onde eu acho que a gente ainda está gastando muita computação. Poderia pensar num jeito de otimizar isso, mas agora vamos seguir com o Beva. Vamos continuar aqui vendo o que acontece com o D. O D é muito parecido com o caso do A, mas notem que tinha até a palavra dado nos primeiros exemplos, eu mudei para double aqui, para a gente mostrar uma situação diferente. Por que é importante se aprofundar na try até esse ponto aqui? Ó. Então veja, de novo, o D vai dar 1, 2, vai ficar salmão, o A vai ficar 1, 2, 2, vai ficar salmão, e agora? Agora eu estou com esse cara do nível 1 e vou tentar ativar alguém do nível 2. Como é alguém do nível 2, o bitmap dele, eu vou lá para o B, ó, vai ser shiftado de 2, então eu vou ignorar os 2 primeiros bits, shiftado de 2, o bitmap dele é 1, 0, 0, e eu uso esse 1, 0, 0 e esse valor aqui, 1, 2, 2 do A, para calcular o vector do B. Ficou 1, 2, 2. Agora o vector do B é 1, 2, 2. O nível do B
0, 1, 2. Nível do B é 2. Tamanho da consulta, 2. 2, que é o tamanho da consulta, menos 2, que é o nível do B, dá 0, né? Agora eu quero checar se o B é ativo. Quanto tem na posição 0 dele? Tem 1. Tá vendo aqui? Ó, essa setinha está mostrando. Como tem 1 aqui na posição 0 dele, ó, bem aqui, ele está ativo. E por que ele está ativo? É só você pensar aqui, ó, AB não casa com DAB? Com um erro, casa. Então eu tinha que ativar mesmo. Certo? Então DAB é um resultado para a consulta B com um erro. Qual é o erro? Tem que apagar esse D aqui do padrão buscado. Mas é uma consulta com erro. Então notem que eu tenho o A, o B e todos os filhos dele. Tudo que começa com A e com B casou com a consulta. E o DAB casou com a consulta. Ok? E como isso aqui é busca por prefixo, todos os filhos dele vão ser considerados match com a consulta. Ok? Agora, eu terminei. Não terminei não. Falta o U e o F. Vamos agora ver o que acontece com o F rapidamente. Ó. Mesma conta com o F, vai ficar salmão, porque não é ativo. E o F, igual ao que aconteceu aqui, mas mais rapidamente, ó, vai virar 222, que é estado terminal, o F. Então ele vai ficar já inativo e pronto. Agora sim, agora eu processei todo mundo que eu podia alcançar a partir desse cara, todos os filhos desse cara que estava ativo antes. Depois que eu processei todo mundo dos ativos do passo anterior, ou seja, os ativos para consulta até o A, era só esse aqui. Eu peguei todos os filhos dele e vi se dava para ativar. E concluí que esses 3 filhos foram ativados. Isso é o resultado da consulta B. Se entrar mais uma letra, ficar ABC, agora eu vou tentar ativar todos os filhos a partir do A, do B e do C. Isso é minha lista de nós ativos, é a minha Active Node List. Quando a gente vir lá o algoritmo do verbo, a gente vai ver esse nome já já. Bom, eles estão ativos. Quando virou a consulta aba, agora eu vou deixar eles verde claro, são os ativos antigos, os ativos até AB, os ativos antigos, os ativos até o prefixo AB. A minha consulta agora é ABA, por isso que eu chamei de antigo. E eu vou tentar ativar nós a partir desses antigos, fazendo as mesmas contas de ainda agora. Vou passar mais rápido aqui, ó. Vai ativar esse cara, vai ativar esse cara, e esse aqui, né, não vai ativar ninguém, vai morrer. E o resultado está aqui, ó. Vai ter só esses 2 nós ativos. Eu passei rápido, vocês podem fazer essa conta com calma. O importante é que depois da consulta aba, eu tenho esses 2 nós ativos aqui. Ok? Esse é o resultado da consulta aba. Aqui tem um pseudocódigo, aqui meio pseudocódigo, meio código em C++, né? Não me xingue aí pela arrumação do código. Eu peguei, na verdade, um código, tirei lá umas linhas e deixei ele um pouquinho mais enxuto para mostrar para vocês aqui. A ideia, a essência do algoritmo BEVA. Aqui, ó, você tem uma função que computa os nós ativos, usando os nós ativos já existentes até então. Então você pega aqui, ó, sempre você recebe os nós ativos já existentes até então e a consulta. E a distância de edição, né? Aí o que você faz? Você, sempre que chega uma letra, você faz isso, você atualiza os bitmaps, né? Lá para registrar. Na verdade, se a consulta começar, né, você atualiza o bitmap e vê se o tamanho da consulta é 1. Se ela está começando, você coloca a raiz como no ativo. Isso aqui é aquele passo aqui, ó, onde a gente está nesse estado aqui, ó, quer ver? Esse estado aqui, a raiz é o nó ativo, né? Se a consulta está vazia, tem uma letra, a raiz é nó ativo. Então, quando a consulta tem uma letra, ainda tem a raiz como nó ativo. Aí depois, né, daí, eu só vou fazer alguma conta quando o tamanho da consulta passar da distância de edição. Falei para vocês. Aí eu vou tentar ativar nós a partir desse nó ativo aqui, que é o raiz. E como é que eu faço isso? Quando a consulta começar a crescer, aí eu vou tentar pegar para cada nó ativo que já existia até então, né, que são os
nós ativos correntes, eu vou ter um old active node da lista. Então, para cada old active node da minha lista de nós ativos, eu vou tentar ativar um nó novo. É o find active nodes. O find active nodes, na verdade, é o cara que faz isso aqui, ó. Quando eu estou tentando ver se o B vai ficar verde a partir do A, esse aqui é o old active node, e esse aqui eu vou tentar descobrir se ele está ou não verdinho. Isso é o find active nodes funcionando, find active nodes. Então esse processamento que a gente está fazendo aqui, por exemplo, aquela ideia aqui também, ó, estou com esse cara, é o old active node, e eu vou tentar ver se o C vai ser um active node, e essa find active node vai ver que tem que se aprofundar mais, e vai ver que tem que se aprofundar mais, e vai concluir que ninguém é. E nesse caso aqui, a find active node vai pegar esse old active node, vai ver que tem esse filho dele, e vai tentar se aprofundar. Então isso aqui que a gente estava fazendo é a essência do find active nodes, tentar ativar um nó. A essência desse find active nodes, que é tentar ativar um nó a partir do anterior. E o que ela faz? Ela faz aquilo que a gente estava fazendo. Você vai pegar, para cada filho do old active node, do verde claro lá, né? Para cada filho dele, isso aqui é um para cada filho dele, você vai computar o novo edit vector, usando o EVA, usando o que quer que você queira, e vai perguntar se ele é final, fazendo aquela conta que a gente viu. Eu não coloquei a conta aqui para deixar mais simples. Aí você vai perguntar se ele é final, você simplesmente ignora e vai passar para o próximo filho. Se ele não é final, você vai tentar ver se ele é ativo. Se ele é ativo, quer dizer que ele vai ficar verde escuro, né, no nosso exemplo, e você vai colocar ele na nova lista de nós ativos. Esse comando aqui em placeback, eu estou representando que eu estou inserindo ele na nova lista de nós ativos. É o active nodes aqui, a nossa lista de nós ativos. Agora, se ele não é final e ele não é ativo, quer dizer que ele é inativo, mas não é final. Tá aqui. E se ele é inativo e não é final, você vai tentar ativar o filho dele, né? E você vai passar ele como segundo parâmetro da find active nodes, ou seja, ele vai passar a ser o old active node, né, do filho dele, e você vai tentar achar alguém ativo a partir dele recursivamente aqui. Tá? Então, a definição dela é recursiva lá na implementação. Como a gente está falando da necessidade de fazer coisas muito eficientes, o ideal é que eu até pense, talvez, em tirar a recursividade. Uma coisa é pensar se não vale a pena lá na implementação. Nossa implementação hoje nem tira isso, me ocorreu agora. Mas, não sei, isso é uma coisa para ser vista.